Olá, direto ao ponto. Estas são as notícias da semana de 21 de dezembro de 2025, com alta probabilidade de aparecer em provas de concurso. A gente fez uma varredura em fontes como Agência Brasil, BBC, Poder 360 e CNN Brasil, e a nossa missão hoje é ir além da manchete. Exatamente. É conectar os fatos com aqueles conceitos que as bancas examinadoras, elas adoram cobrar. Vamos entender o que aconteceu, por que aconteceu e, claro, o mais importante, quais as consequências e como isso pode virar uma questão de prova. Hoje o nosso mapa passa por geopolítica, economia e direitos humanos. Então vamos começar pelo cenário internacional que está, assim, pegando fogo. A tensão entre Estados Unidos e Venezuela escalou de uma forma que a gente não via há tempos. Fontes como a BBC e o Poder 360 noticiaram que os Estados Unidos interceptaram um segundo navio petroleiro venezuelano em águas internacionais. Isso parece uma escalada perigosa, né? Quase um ato de guerra velada. É uma definição, bem precisa. A ação faz parte do que o governo Trump chama de bloqueio total e completo. A causa aqui é cristalina. É asfixiar economicamente o governo de Nicolás Maduro. Cortando a principal fonte de receita deles. A principal e praticamente a única, o petróleo. Ao cortar essa artéria, os Estados Unidos buscam forçar uma mudança de regime de fora para dentro, sabe? E claro, o governo venezuelano reagiu na hora, chamando a ação de ato de pirataria, o que, juridicamente, é uma acusação gravíssima. E essa tensão toda, claro, transborda para nossa vizinhança imediata. Enquanto isso acontecia no mar, Exato. os líderes do Mercosul estavam reunidos em Foz de Iguaçu e, obviamente, a Venezuela foi um dos principais pontos de discórdia. A posição do Brasil com o presidente Lula foi de muita cautela, alertando que uma intervenção militar seria uma catástrofe humanitária. E um precedente perigoso. Isso fica clara a preocupação com uma crise na nossa fronteira norte. E o que torna esse xadrez geopolítico ainda mais complexo é a nova peça no tabuleiro, Javier Milei na Argentina. A posição dele é diametralmente oposta à brasileira. Completamente oposta. O Terra Notícias destacou a fala dele, que foi categórica. A Argentina saúda a pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela. Isso não é só uma divergência, é um racha exposto na fundação do bloco. Mas essa divergência entre Lula e Milei não poderia, de certa forma, ser vista como algo positivo? Um sinal de que o bloco está vivo, debatendo seus rumos, em vez de seguir um pensamento único? Ou essa visão é muito, ingênua? Essa é uma pergunta excelente. Uma pergunta que o examinador poderia adorar. Por um lado, sim, o debate ideológico mostra que o bloco não é uma entidade engessada. Mas o problema aqui é o pragmatismo. Para o Mercosul funcionar e ter peso no cenário global, ele precisa de um mínimo de coesão, sabe? Uma voz unificada. Em temas estratégicos, pelo menos. Exato. Quando os dois maiores membros têm visões tão antagônicas sobre uma crise regional, a consequência é a paralisia. O bloco perde capacidade de agir e de negociar. E essa paralisia ficou bem evidente em outro ponto da cúpula, o eterno acordo com a União Europeia. A frustração era geral. Eu adorei a metáfora do presidente do Paraguai, que disse que o Mercosul ficou esperando a noiva no altar. Sim, e a França mais uma vez é apontada como a grande vilã. O bode expiatório de sempre. É o bode expiatório conveniente, principalmente por questões de protecionismo agrícola. Mas é importante adicionar uma camada de nuance aqui, algo que a prova pode cobrar. Também existem resistências do lado de cá, de setores do agronegócio preocupados com cláusulas ambientais mais rígidas. Ah, claro. O que a gente tem é um passe complexo, com culpas dos dois lados do Atlântico. E o fascinante é o beco sem saída. O Mercosul precisa do acordo para provar sua relevância, mas é a falta de coesão que o impede de fechar o acordo. Ok, vamos organizar isso para quem está estudando. Quais são os conceitos-chave que dá para extrair desse cenário todo? Vamos lá. Se eu fosse o examinador, minha questão seria exatamente sobre isso. Primeiro, o conceito de sanções internacionais. É crucial saber a diferença entre as sanções unilaterais, como estas dos Estados Unidos, que são impostas por um só país,
e tem uma legitimidade internacional, bem contestada. E as multilaterais? Isso. E as multilaterais que são aprovadas por órgãos como o Conselho de Segurança da ONU e têm força de lei internacional. E a questão da interceptação do navio especificamente. Ponto fundamental. Isso nos joga em dois outros conceitos: soberania nacional e direito internacional marítimo. A banca pode criar um estudo de caso, descrevendo a situação e pedindo para o candidato analisar a legalidade da ação americana à luz dos tratados que regem a navegação em alto mar. É uma área cinzenta, perfeita para uma questão discursiva. Testar o raciocínio jurídico mesmo. Exato. E sobre as rachaduras no Mercosul? Aí o tema central é integração regional. A prova pode pedir uma análise sobre os desafios contemporâneos do Mercosul e o candidato bem preparado vai citar essa divergência ideológica entre Brasil e Argentina como um fator que dificulta o aprofundamento do bloco, exemplificando com a lentidão criticada por Milei. E a pegadinha? A pegadinha aqui seria não entender que essa divergência afeta diretamente a capacidade de negociação externa do bloco, como no caso da União Europeia. Essa tensão no Mercosul, que no fundo é uma briga sobre soberania e caminhos econômicos, ela ecoa muito forte aqui dentro do Brasil, né? No debate sobre como a gente usa o nosso próprio dinheiro. E isso nos leva direto para a discussão do orçamento de 2026. Uma transição perfeita. O Congresso Nacional aprovou o orçamento e um número chamou a atenção de todo mundo. Um recorde de 61 bilhões de reais destinados a emendas parlamentares. Espera aí, vamos colocar isso em perspectiva. Quase ao mesmo tempo, a BBC News Brasil divulgou um estudo de auditores fiscais que mostrou que o governo vai deixar de arrecadar 618 bilhões de reais em 2026. O número é esse. A causa? Isenções, anistias e benefícios fiscais. A proporção é de 10-1. É chocante. Parece que a gente está discutindo as moedas do cofrinho enquanto o tesouro está sendo esvaziado por outra porta. Sua analogia é exata. É por isso que o debate é tão acalorado. A causa do aumento das emendas é o crescente poder de negociação do legislativo, que usa o orçamento como instrumento político. Ainda mais com eleições se aproximando. Exatamente. Do outro lado, esses 618 bilhões, que tecnicamente a gente chama de gastos tributários ou renúncia fiscal, são resultado de décadas de políticas de incentivo a setores específicos da economia. E o estudo aponta que esses benefícios vão, na maior parte, para os mais ricos, enquanto o custo de bancar o Estado recai sobre os mais pobres, através dos impostos sobre o consumo. Exatamente. Aí está o cerne da discussão sobre justiça fiscal. O paradoxo aqui, e algo que pode enriquecer uma resposta de prova, é que o Estado, para tentar incentivar a economia, abre mão de uma receita tão gigantesca que acaba minando a própria capacidade de investir. Infraestrutura, educação, segurança. Que são o alicerce para essa mesma economia crescer de forma sustentável. É como tentar acelerar um carro esvaziando o tanque de combustível, sabe? E qual a consequência direta disso tudo nas contas do governo? Uma pressão gigantesca sobre o caixa, o governo fica com muito menos margem para executar as políticas planejadas pelo executivo e a recém-aprovada reforma tributária, que tenta simplificar o sistema, não resolve essa questão central de quem paga a conta no Brasil. E para completar o cenário, a Agência Brasil noticiou que a AGU está cobrando 135 milhões de reais de entidades por fraudes em aposentadorias do INSS. É mais um vazamento em um sistema que já está sob imensa pressão. Vamos então aos conceitos de prova. O que quem está se preparando precisa saber sobre isso? Atenção aqui, porque este é um ponto que adora ser cobrado. O tema guarda-chuva é o orçamento público. É obrigatório dominar os conceitos de orçamento impositivo, que torna obrigatória a execução das emendas. Certo. E entender o fluxo legislativo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. E sobre essa montanha de dinheiro que o governo deixa de arrecadar? Esse é o conceito de renúncia fiscal ou gasto tributário. A prova pode trazer um texto de apoio com esses dados do estudo e pedir para explicar o que é esse mecanismo, quais as implicações para o equilíbrio fiscal e para a concentração de renda. É um tema que, transita entre direito tributário, administração financeira e economia. E a discussão sobre ser justo ou não? A gente entra num princípio constitucional fundamental, o princípio da equidade tributária.
também conhecido como capacidade contributiva. A ideia é simples e está na Constituição. Quem tem mais capacidade econômica deve pagar mais impostos. E uma questão discursiva poderia usar o estudo para perguntar se isso está sendo respeitado na prática. Perfeitamente. É um convite à análise crítica. E essa discussão toda sobre onde o dinheiro público é ou não é aplicado tem um impacto direto na ponta, na vida das pessoas e na garantia de seus direitos. O que nos leva ao nosso último bloco, sobre direitos humanos e sociedade, que teve uma semana de notícias bem importantes. Sim, avanços concretos. Na saúde, por exemplo, foi sancionada a lei que garante a realização de mamografia pelo SUS para mulheres a partir dos 40 anos. É uma daquelas leis que a gente lê e pensa, finalmente, é a política pública chegando na vida real, com potencial para salvar milhares de vidas. É o Estado cumprindo seu dever. Tivemos também um marco nos direitos civis que é gigante em simbolismo e prática. O Estado do Rio de Janeiro passou a reconhecer a validade civil de casamentos celebrados em cerimônias de Umbanda e Candomblé. Gigante e muito necessário. A causa aqui é a luta histórica contra a intolerância e o racismo religioso. Na prática, além do valor simbólico, que é imenso, isso garante isonomia. O Estado passa a reconhecer a legitimidade dessas uniões da mesma forma que outras. Exato, da mesmíssima forma. E qual o impacto jurídico real disso para os casais? Na prática, muda o acesso à herança, pensão, plano de saúde, coisas desse tipo? Exatamente. O impacto é direto. Garante segurança jurídica para os casais em questões de partilha de bens, herança, pensão por morte, inclusão em planos de saúde. É a materialização do princípio da laicidade do Estado, que não apenas permite a liberdade de crença, mas garante que nenhuma religião tenha privilégio sobre a outra perante a lei. E olhando para o passado, para tentar reparar o presente, a Justiça Federal condenou a União a pagar uma indenização de R$400 mil à ex-presidente Dilma Rousseff. Isso por conta da tortura que ela sofreu durante a ditadura militar. Este caso é um exemplo clássico de justiça de transição. O conceito se refere às medidas que uma nação adota para lidar com o legado de um período autoritário. A indenização reafirma a responsabilidade do Estado pelas violações de direitos humanos cometidas por seus agentes e fortalece os princípios de memória, verdade e reparação. É interessante pensar em como diferentes países lidam com isso, né? O Brasil focou muito em comissões da verdade e reparações financeiras. É bem diferente de outros lugares. Muito diferente. É um ponto que adiciona profundidade à análise. Enquanto o Brasil optou por um modelo sem um acerto de contas criminal amplo, por causa da lei da anistia, a Argentina, por exemplo, foi por outro caminho. Criminalmente, muitos dos agentes da ditadura. São modelos distintos de justiça de transição, e uma banca mais sofisticada pode pedir uma análise comparativa. Fechando o bloco, uma notícia que olha para o futuro. A cúpula do Mercosul defendeu a criação de medidas para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Isso mostra que a pauta da regulação de plataformas digitais e da proteção de vulneráveis online, como contra a sextorção, por exemplo, deixou de ser um tema de nicho. Virou uma preocupação de Estado e de blocos regionais. Agora, vamos amarrar tudo isso em conceitos de prova. Como uma banca poderia conectar todas essas notícias? O fio condutor de quase todas elas é o tema dos direitos fundamentais, especialmente os previstos no artigo 5º da Constituição. Certo. Conectar com a liberdade de crença. A indenização a Dilma. Se conecta diretamente à proibição da tortura e à inviolabilidade da integridade física e moral. O examinador adora pegar um fato do noticiário e exigir que o candidato o enquadre no arcabouço jurídico correto. Cobrimos muita coisa, do bloqueio naval na Venezuela, passando pelo abismo fiscal no orçamento, até os avanços, lentos, mas importantes em direitos fundamentais. E a lógica é sempre a mesma. A notícia é o ponto de partida. O conceito jurídico, econômico ou geopolítico por trás dela é o destino final na prova. Entender essa conexão é o que diferencia quem passa. E antes de encerrarmos, fica uma provocação para reflexão que conecta tudo que a gente conversou. Vimos o Brasil tentando se equilibrar num cenário geopolítico complicado, um debate interno feroz sobre como o dinheiro público é distribuído e, ao mesmo tempo, avanços concretos em direitos humanos. A questão que fica é:
até que ponto as grandes pressões da geopolítica e os buracos do nosso debate fiscal podem acelerar ou, pelo contrário, frear e até reverter os avanços em direitos fundamentais que vimos esta semana. É a questão de $1 milhão. Porque direitos custam dinheiro e dependem de um Estado funcional, de um ambiente minimamente estável para serem garantidos, né? Não são coisas que existem num vácuo. É uma reflexão excelente para se levar para qualquer prova discursiva. BBC News Brasil e Terra Notícias. Para mais análises diárias como esta, focadas no que realmente importa para concursos, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Bons estudos e até a próxima!